Graça e paz a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Quero trazer uma mensagem da parte de Deus para você e eu espero que você escute essa mensagem até o final, porque vai ser talvez a mensagem mais impactante que você ouviu nos últimos tempos. Confesso para vocês que eu estava me preparando agora para sair para treinar, tá? Eu fiz meu pré-treino, agora é treinar, mas Deus ele me incomodou tanto, eu me arrepiei inteiro quando Deus me deu essa mensagem. Eu fiquei muito feliz porque há muito tempo que eu não pregava. Ontem eu voltei a permitir que Deus usasse esse pequeno pedaço de barro e hoje Deus me deu essa mensagem que na verdade eu já vim trabalhando ela há anos. Eu ministro a palavra de Deus há 20 anos e há anos que eu preparo essa mensagem. Aprove Deus que ela viesse hoje. E por que aprove Deus que ela viesse hoje? Porque de ontem para cá muita coisa mudou na minha vida, na minha cabeça, e eu estou muito feliz mesmo, né? Quem me conhece deve falar, mano, você tá doido, você tomou tanto prejuízo financeiro. No dia que Deus permitir, eu vou contar todas essas histórias dos meus prejuízos financeiros que não são prejuízos. Vamos lá? Abra a sua Bíblia comigo, ou somente acompanhe aqui, no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 4, né? No verso de número 10, que vai dizer assim: E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E nós vamos falar de o preço da salvação. Preço da salvação. E o preço da salvação está vinculado a dois grandes mandamentos que ficaram eternizados desde o começo até o fim, desde o livro lá de Êxodo, capítulo de número 20, e ele se perpetuou, que é o quê? Certa feita, por duas ocasiões, Jesus Cristo indagou com algumas pessoas, um foi um mancebo da qualidade e outro foi um fariseu, sobre os grandes mandamentos. E eles foram bem categóricos quando eles falaram de cor e salteado, né? E depois, em um certo momento, o próprio Jesus Cristo também ressaltou os mandamentos. Isso é muito legal para aquelas pessoas que querem abonar o Antigo Testamento e elas cometem um pequeno equívoco, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar desses dois grandes mandamentos. O primeiro deles, amarás o Senhor de todas as coisas, com todas as tuas forças, de todo o teu coração, e somente a Ele prestarás culto. Ponto. E está claro isso na cabeça e no coração de cada um. O segundo grande mandamento vai dizer o quê? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que esse versículo depois ele foi até um pouquinho melhorado por Jesus. E eu vou falar disso no decorrer dessa mensagem. Mas é importante você ficar comigo até o final, porque é muito bom o que Deus vai falar aqui. Muito bom. Que você pode estar de um lado ou estar do outro lado. Ponto. Já vamos quebrar aquela mística de que a salvação é individual, beleza? Não acredite nisso, isso daí é uma coisa que tentaram colocar na sua cabeça há muito tempo atrás, é uma das maiores bobagens, das maiores mentiras que existem na história do cristianismo, que é a salvação individual. Não, nosso Deus é um Deus coletivo, a salvação é coletiva, não existe carreira solo no evangelho, o que existe são carreiras coletivas, o que existe é coral. Ninguém vai chegar lá, pode ser o maior cantor do mundo, eu não vou citar nomes aqui para não ter direitos autorais ser vindicados, mas pode chegar o maior cantor gospel de todos os tempos, né, que já ganhou o Grammy, o que for, que vai chegar naquele dia, não vai cantar sozinho para Deus. Vai ser um coral, todos vestidos iguais, todos cantados iguais, toda a aparência vai ser mudada, o nome vai ser, tudo vai ser mudado. Isso é bíblico, né? E é legal isso porque a Bíblia vai dizer aqui que desde lá do começo, Deus já tinha um plano arquitetado familiar para a humanidade. Esse é o plano de Deus. Deus constituiu a família. Não foi o homem, foi Deus. Ele deixou bem claro, não é bom. Olha, é muito forte isso. Como eu queria que essa mensagem alcançasse milhares de pessoas, que um dia alcance. Porque é muito bom isso. Porque a palavra do Senhor vai dizer que tudo que Deus foi criando, né? E criou Deus os céus e a terra, viu que era bom. Deus criou as hortaliças e viu que era bom. Deus criou os animais e viu que era bom. Deus criou o homem e viu que era bom. Tudo que Deus fez, Ele falou que tudo isso era bom. Mas teve uma coisa que não era boa. O quê? A carreira solo. Ele olhou para Adão, não se sabe quanto tempo, até porque não era medido o tempo, ele estava na terra. Fato é que ele estava só no que diz respeito a um ser
racional. Tinham seres ali racionais, animais, plantas, pedras, animais, mas ele era o único homem ali, o único homem. E a Bíblia vai dizer que Deus fala, não é bom que o homem viva só. Tudo que Deus criou, fez, era bom, e uma coisa não era boa, que é o quê? A carreira solo do homem. Tá vendo você que fica falando aí que a salvação individual? Cuidado com as tuas palavras, tá? Cuidado. Eu quebro qualquer teoria de que fale que a salvação individual, qualquer uma. Pode vir qualquer pastor, padre, o que for, que eu debato com você, eu abro uma live para debater com você, tem problema, com respeito, óbvio, mas não existe esse negócio de salvação individual, isso não é bíblico. E eu estou falando aqui, ó, segurando a palavra de Deus, sem medo do que eu estou falando. Eu provo isso. Não é bom que o homem vive só. Tudo que Deus fala é de coisas boas. De repente ele fala que uma não é boa, que é o quê? A criação apenas do homem. Só que Deus ele é tão tremendo nos seus planos, ele não pensa no hoje, ele pensa no amanhã. Ele não pensa no ontem, ele pensa no amanhã. Preguei isso ontem. E lá dentro de Adão já tinha Eva. Já tinha. Tanto que ele poderia ter montado outro bocado de barro, formado alguém sem as partes masculinas e feito a mulher. Mas não, ele tirou Eva de Adão, para já deixar muito bem claro que os dois seriam um só. Mas por que essa necessidade da mulher? Por que essa necessidade? Por que Deus não fez um outro homem, um parça? Né? Por que Deus não fez um parça? E aí, mano, para caras que ficam dizendo que prefere amigo a mulher. Por que Deus fez a mulher? Porque Deus precisava povoar a terra. Os animais já faziam isso, já povoavam entre si. Eu estou parafraseando agora, tá? Imagina Adão olhando os animais se acasalando. Desejo provavelmente ele não tinha, porque ainda não tinha sentimentos e maldade no seu coração. Ele só ficou envergonhado de Eva depois que os seus olhos foram abertos. Até então, mas querendo ou não, pode-se ter, estou supondo que pode-se ter a curiosidade, mas que raio que esses camaradas estão fazendo? E por que não é cachorro com cachorro, gato com gato, tal? E eu não estou fazendo nenhum comentário homofóbico, eu não estou nem aí para isso, não quero falar disso. Eu estou dizendo que as curiosidades que provavelmente pareciam ali para Adão. Mas Deus foi lá e fez uma fêmea para ele, né? Mas eles não se acasalavam justamente porque é aquilo que eu falei, pode ser que ele não tinha curiosidade. Mas era necessário que tivesse esse acasalamento entre eles, por isso que teve a questão do fruto lá, e algumas pessoas que questionam isso não fazem ideia do que estão falando, que era necessário que Adão e Eva fizessem aquilo, comesse do fruto. Era necessário, estava no plano de Deus, tá? Só para você saber. E o legal de tudo isso é que o que as pessoas não entendem, que quando a palavra do Senhor diz que uniciar o homem e a mulher e tornar-se uma só carne, não está falando que eles vão ficar casados pro resto da vida, não está falando nada disso. Cuidado com as tuas interpretações. Está falando que o que é? A união de duas coisas se torna uma coisa. Então a união do homem e a mulher se torna o filho. Então o que é o teu filho? É a mistura tua com a tua mulher. Então essa disputa que tem de homem com mulher para ver quem é melhor, quem é isso, que aqui é bobagem, porque o filho é metade do homem, metade da mulher. Eu tenho uma filha que é a coisa mais perfeita desse universo, né? Desse universo não, que Deus está nesse universo, mas abaixo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a minha filha. E ele é o quê? Ele é a mistura minha com a mãe dela. Então eu não vou ficar colocando os defeitos da mãe dela porque parte da minha filha está ali. Entendeu? Então minha filha é perfeita. E ela é o quê? Ela é a mistura minha com a mãe, ponto. Por isso que no Antigo Testamento era tido como uma maldição o fato de você não ter um filho, porque o filho era uma continuidade de um projeto grande de Deus. Tá? Se tem alguém que é estéril aí me assistindo, em nome de Jesus, eu já quero profetizar na tua vida que você vai ter filhos. Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas e profetizar na vida de pessoas que não tiveram filhos e tiveram futuramente. Tem uma amiga de longa data que teve filho depois de mais de 20 anos, com o seu cônjuge, teve um outro casal também, e eu não quero fazer merchan para mim aqui não, eu só quero dizer que eu tenho muita fé no Deus que eu sirvo e que eu prego. Então, isso era no Antigo Testamento, era tido como uma maldição. Hoje nós não temos isso como maldição, nós temos hoje isso como um fator genético, como uma coisa da ciência, mas tudo que a ciência não pode, Deus pode. Então já toma posse no nome de Jesus. Se o teu marido é estéril, se você é estéril, você vai ter filho no nome de Jesus, tá bom? E aí então, continuando aqui, teve lá, Adão e Eva tiveram o primeiro filho, tiveram seus primeiros filhos, né, Caim e Abel, e a Bíblia vai dizer aqui, né, no que nós estamos lendo,
no capítulo de número 4. Eu vou tomar cuidado com o tempo, porque quando teve momentos de eu pregar 4 horas e mais, tá, gente? Então eu vou tomar cuidado aqui. E eu não edito os meus vídeos. E aqui vai dizer, no capítulo de número 4, versículo de 8 a seguir, do primeiro homicídio. Até então, não se falava de homicídios. Nem de animais. De que um animal matou o outro, de nada. De que Adão matou um animal. Não fala de homicídio aqui. Já tinha Adão e Eva, então a Eva não matou Adão, Adão não matou Eva. Então, para as feminéses de plantão aí, não teve o primeiro feminicídio. Algumas coisas que é complicado, mas enfim, eu respeito aí minha solidariedade a todo mundo que perdeu uma mulher na família por causa de algum homem escroto, machista e nojento. Mas enfim, vamos lá. E teve o primeiro homicídio aqui, que é o quê? Então falou Caim, falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra o seu irmão Abel e matou. Ou seja, Caim matou Abel. E muita gente vai dizer que foi por causa da inveja lá, a questão lá de que um ofereceu um tipo de oferta e foi aceito, o outro não aceitou a oferta dele, assim vai, ainda que a Bíblia não diz que Deus não aceitou a do outro, Deus simplesmente gostou mais do outro, e às vezes a gente acha que é demérito ser segundo lugar, mas naquele caso era só 2, só tinha como ser primeiro e segundo, o pódio só tinha 2 lugares. Mas aonde eu quero chegar aqui? Depois desse trágico fator que aconteceu aqui, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com quem? Com Caim. E as pessoas dizem que Deus não fala com o pecador, ele tinha acabado de cometer um pecado. Só que ainda eu também não posso classificar isso como pecado, porque o que é o pecado? Pecado é a deturpação da palavra de Deus. O que é pecado? É quando você desobedece uma ordem direta de Deus. Em momento algum a Bíblia vai dizer que Deus falou, não mata ninguém. Em momento algum o assassinato ou o homicídio era um crime. Então eu não posso colocar culpa aqui em Caim. Eu estou sendo juiz, estou sendo advogado. Estou falando que a minha Bíblia está dizendo. Tá? Mas esse não é o tema, eu só quero que você entenda que a gente tem que entender a palavra de Deus como ela é. Então depois que teve esse homicídio, que passou a ser homicídio, depois se fala, porque até então não existia homicídio. Deus vai falar com quem? Com Caim. Então você que fica falando que Deus não fala com o pecador, que isso, que aquilo, cuidado com as tuas palavras, vai ler Bíblia antes de ficar julgando, de ficar falando bobagem. Então Deus falou com ele. Mas você acabou de dizer que ainda não era pecado. Tá, mas para muitos é. E não muda o fato de que ele tirou uma coisa que Deus tinha constituído. Então já podemos interpretar sim como um pecado. Podemos, por que não? Então, enfim, vamos lá. Continuando aqui. A palavra do Senhor vai dizer que quando Deus consulta ele, olha a abordagem dele com Deus. Geralmente, o nosso tipo de abordagem com Deus é glorificá-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Ele indagou com Deus, falou, peraí, eu sou guardião de meu irmão? Era como se naquele momento ele estivesse falando para Deus, olha, Deus, eu vou te falar 2 coisas aqui, tá? Coisa número 1. Quem deveria proteger meu irmão, a princípio, eram os pais dele, que estavam ausentes. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, ele não é tão religioso, ele não é adorador, ele não é o bonzão, a oferta dele não foi a que foi aprovada, então por que você, Deus, não impediu ele de ser morto? Como se a gente... Aí é onde as pessoas não entendem, quando você fica colocando culpa em Deus, quando acontece a pandemia, quando acontece a gripe suína, quando acontece os maremotos, quando acontece os tsunamis, Deus ele não interfere no livre-arbítrio humano. Uma vez que você abriu mão da dependência de Deus, eu preguei isso ontem, sobre a dependência de Deus, sobre a confiança de Deus. Quando você abre mão da confiança de Deus, da dependência de Deus, você fica por tua conta. E foi o que aconteceu ali. Então, teve um homicídio porque Deus nem se meteu na vida desses. Vocês não quiseram, vocês não comeram do fruto, vocês não quiseram ser os bambambam, não batendo no peito falando que não precisa de mim, então tá aí. Agora eu quero saber aonde está teu irmão. Porque o sangue dele clamava a mim. Olha aí, Abel mesmo morto, adorava a Deus com o seu sangue. Sangue é vida, tá? Existem 5 características do sangue, uma delas é a vida. E, enfim, e continuando aqui. Quando aconteceu isso, já mostra o quanto é importante a questão de irmãos dentro da palavra de Deus, e que mostra que a salvação não é individual, é coletiva. Deus ele poderia ter punido Caim, mas ele não puniu por quê? Porque até então não era crime, não era pecado. A Bíblia vai dizer que o salário da pecado é a morte, então se ele morreu não era pecado. Ponto, acabamos essa tese e vamos passar para outra fase. Vai ele para uma outra terra, encontra um monte de gente, um monte de teólogo vai discutir de onde que saiu tanta gente lá, sendo que só eram eles, beleza? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: Deus até então, em toda a infância de Caim e Abel, não tinha aparecido. Deus até então, em toda a parte matrimonial de Adão e Eva, Deus não tinha aparecido. Deus apareceu quando alguém matou o irmão, porque Deus não aceita a morte, muito menos quando é o irmão matando o irmão.
E essa questão de irmandade é uma coisa muito pesada diante de Deus. E eu vou provar dentro da Bíblia agora, aqui nos meus próximos 5 minutos. A Bíblia vai dizer que Deus entendeu os argumentos dele, não puniu ele, até fez um sinal dele para que ninguém tocasse nele, ponto, segue a terra. Mas tem um negócio aí, Adão tinha um irmão. Adão tinha cometido um erro de ter acreditado em Eva. Eva não era irmã de Adão, era mulher. Era mulher, né? Porque a conotação de irmão é quando vem do mesmo sangue. Apesar que podemos entender que eram irmãos também, né? Podemos interpretar como irmãos também. Mas tinha um outro irmão aí de Adão na história, e a Bíblia vai mostrar ele lá na frente. Adão tinha cometido um erro. Só que Deus também não puniu ele. Puniu sim, tirou do paraíso. Olha só, vamos falar de Bíblia. Deus tirou Adão do paraíso e mandou e depois mandou um ladrão para o paraíso lá na cruz junto com Jesus. São coisas diferentes. Isso não era punição, isso era um projeto de Deus para povoar a terra, porque era necessário vir o próximo irmão de Adão e o filho de Deus, o outro filho de Deus. Mas para que haja um crescimento, é necessário uma morte de uma semente. Para que haja um amadurecimento, é necessário regar. Para que haja o surgimento de um algo novo, é necessário que o algo velho saia. Então, Adão já estava há muito tempo ali, era necessário que isso tomasse um novo rumo, porque o projeto de cruz já existia. O plano de cruz já existia. O plano de salvação já existia. Porque o que Satanás fez lá no passado precisava ser concluído. Né? A Bíblia diz que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Não está falando do homem, não. Está falando dos anjos decaídos, está falando de luz, está falando disso. E para que nós voltássemos para o plano de salvação e ocupássemos um terço da terra que foi deixado vago por causa de Lúcifer, é necessário que o quê? Que a mulher pisasse na cabeça da serpente. Que uma virgem nascesse. Que o que está escrito lá em Isaías, capítulo de número 14, verso de número 7... se cumprisse. Era necessário isso, era necessário que todas essas coisas acontecessem. As pessoas não entendem, né? Era necessário. Então vamos ver o que está escrito aqui na palavra de Deus sobre sobre uma das questões do plano de Deus. Isaías capítulo 7, verso 14, ao contrário, tá? Vocês me perguntam. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que será seu nome? Emanuel. Uma virgem, uma mulher. Adão não podia ter filho, ele tinha um irmão, e esse irmão precisava vir, e tinha que vir através de uma mulher, e essa mulher tinha que ser da raiz de uma outra mulher, que era Eva. Olha que lindo, como Deus é maravilhoso. Olha a irmandade se formando. E eu vou falar aqui de outros temas bíblicos, né? Se você pegar a história a partir do capítulo de número 37 de Gênesis, onde os irmãos de José foram caçar, foram lá procurar, não, Deus manda José por último, manda ele com uma túnica colorida que é um sinal de aliança, fazendo uma alusão ao arco da aliança lá que foi feito no dilúvio. A primeira pergunta que Jacó faz aos seus irmãos quando eles voltaram sem José: cadê o seu irmão? Passa-se um tempo, tem toda aquela história maravilhosa a partir do capítulo de número 38 de Gênesis a seguir, né? Nasce então Benjamim, vai todos os irmãos lá no Egito buscar mantimento com José. Quem sustentou eles foi José. E a Bíblia vai dizer que José prende então Benjamim. Quando os irmãos voltam do Egito, a primeira pergunta que Jacó faz a ele é: onde está o seu irmão? Isso, se eu falar então da história de Esaú e de Isaac, que é maravilhosa, também está falando de dois irmãos, Isaac e Ismael, perdão. É uma história tremenda, maravilhosa. Teve de Jacó e Esaú também, maravilhosa. Sempre falando de irmandade. A Bíblia sempre vai falar de irmandade. Sempre. Tanto que é lindo quando tem um encontro lá de Esaú com Jacó. É lindo, é maravilhoso, porque Esaú poupou a vida de Jacó e ele tinha sido também muito grandemente abençoado. Ismael se levantou, cresceu, foi lá levado para o deserto para morrer lá com Agar, não morreu, graças a Deus. Deus sustentou, tem aquela passagem maravilhosa. Irmandade. Constitui-se toda essa história maravilhosa. E aí,
a gente parte para textos bíblicos, lá no livro de Juízes vai falar de quando a tribo de Benjamim, algumas pessoas lá da tribo de Benjamim, estupraram a mulher de um levita. O levita corta a mulher em 12 pedaços, distribui nas tribos de Israel para fazer oposição a Benjamim. Deus permite então que um monte de gente morresse lá das tribos porque se levantaram contra Benjamim, e depois Deus pune Benjamim. Porque Deus sempre amou a irmandade, sempre amou a coletividade. A Bíblia vai dizer que agora já vamos partir um pouco para o Novo Testamento para falar dessa questão de irmandade, né? Eu queria falar um pouco de quando Abraão estava no Egito e ele ficou com medo de matá-lo por causa de Sara, que era sua mulher e ela era muito bonita, e ele foi salvo, sabe por quê? Porque ele declarou que ela era sua irmã. Sabia que aconteceu a mesma coisa com Isaac? Isaac também falou da irmã dele. Também declarou, ela é minha irmã. Mesma coisa. Falou assim. Pode ler, procure aí na tua Bíblia. O tempo não me permite desenrolar muitos textos bíblicos, mas quando você chega lá no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que de todos os textos bíblicos, de todos os mandamentos que estão recitados lá no livro de Êxodo, capítulo de número 24, o mancebo da qualidade, ele recitou muito bem quando ele falou, olha, eu faço desde pequenininho, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E Deus quebrou ele aí por quê? Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, você não pensaria duas vezes entre vender tudo que você tem e dividir entre eles, que foi, né, o que aconteceu lá no livro de João, capítulo de número 19. Com quem? Com Zaqueu. Zaqueu foi salvo por isso, porque ele dividiu tudo que ele tinha entre os pobres, ele pagou 4 vezes mais. Você vê que Deus não estava cobrando o primeiro testamento, está cobrando o segundo. Está cobrando o segundo. A Bíblia vai dizer também que depois os fariseus fizeram a mesma coisa. Qual que é o grande mandamento? Amar Deus sobre todas as coisas. Tá bom, então aí vem o fariseu, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai lá e fala aquela passagem maravilhosa, aquela parábola maravilhosa do quê? Do bom samaritano. Que o levita sacerdote largou ele vazado lá, sangrando lá, porque não podiam atrasar na igreja. Foram mais religiosos do que servos. Entendeu? Foram mais religiosos do que servos. Então, entenda-se que Deus ele é maravilhoso em seus feitos. Deus ele é tremendo em seus feitos. Tá? Deus é tremendo. E aí a Bíblia vai falar, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que passa-se um tempo, né? Vem Jesus Cristo dar um novo testamento, deu um novo mandamento. E qual foi esse mandamento? Não é amarás o teu próximo como a ti mesmo, é amarás os aos outros como eu vos amei. Por quê? Que Jesus Cristo, quando ele veio morrer na cruz, era para corrigir, entre aspas, ou para reparar uma coisa que seu irmão tinha feito lá no passado, o primeiro Adão. Aí foi necessário um novo Adão, porque por um primeiro Adão entrou o pecado, por um novo Adão, que é o irmão, saiu o pecado. Deixa que eu cobro bronca. Sabe aquele negócio do irmão mais velho cobrar bronca do irmão mais novo? Foi isso. Então, se você é aquele egoísta que está aprendendo com essa nova filosofia, que está se pregando por aí, eu tenho que me amar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me preocupar comigo, a minha salvação é individual, eu tenho que pensar em mim, porque ninguém pensa em mim, então eu só vou pensar em mim. Esse egoísmo que está se pintando na humanidade está fazendo todo mundo ficar doente, fisicamente, na alma e espiritualmente. Porque não é, Deus falou de tudo que era bom e falou que uma coisa não era boa, que o homem viva só. E psicólogos, filósofos, geração Nutella, que machuca as pessoas sem pensar, que vai deixando corpos no meio do caminho, vai largando as pessoas no meio do caminho, vai machucando as pessoas no meio do caminho, vai tratando as pessoas como lixo. Cuidado que você está tocando na menina dos olhos de Deus. Se um dia eu falar para vocês da passagem das 10 virgens, vocês vão se assustar, vão quebrar a cara. Então, esse evangelho egoísta que está se pregando não existe, porque Deus quer a coletividade. Deus ele quer que você ame o teu próximo, porque a Bíblia vai dizer que o segundo grande mandamento tem o mesmo peso que o primeiro. Se você não ama aquele que você vê, por que você diz que você vai amar aquele que você não vê? Se você não consegue amar uma pessoa que foi feita à imagem e à semelhança de Deus, como é que você vai dizer que você ama Deus? Porque quando você olha para uma pessoa, você está vendo o próprio Deus.
Vai lá na passagem que diz, onde Jesus Cristo ele fala, muitos virão a mim dizendo, eu preguei, louvei, profetizei, expulsei demônio em teu nome. Jesus Cristo vai dizer, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Quando eu tive nu, não me deste de veste. Quando eu tive preso, não foi me visitar. Então afasta de mim, porque eu não te conheço. O amor é uma palavra pesada. Ele vai dizer que o amor tudo crê. Tudo suporta, tudo espera. O amor não é egoísta, o amor é coletivo. O amor pensa nos outros, não em si. Quando a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo de número 3, verso de número 16, não está dizendo que Deus, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou a si mesmo. Deus amou a si, olha aí, ó, cadê? Vem aqui, ó, filósofos, vem aqui, ó, sociólogos, vem aqui, ó, psicólogos, que fica pregando esse amor próprio. Porque Deus amou a si mesmo e enviou seu Filho. Não, porque Deus amou o mundo. Deus amou pecadores. Deus amou pedófilos. Deus amou prostitutas. Deus amou ladrões. Deus amou políticos corruptos, pastores corruptos, filhos desobedientes. Deus amou esses. Deus amou todos. Lugar de santo não é na terra, lugar de santo é no céu. Então na terra você se santifica para ir no céu. E se santificar sem amar, de nada vale. Todo o teu trabalho é em debalde, em vão. Você pode pregar, você pode louvar, você pode fazer o giraia. Mas se você é aquela pessoa que levanta o vidro do carro no semáforo porque tem ranço das pessoas, se você é aquela pessoa que acha que você é mais santo do que os outros, cuidado. Porque você está se colocando na cadeira de Deus, se colocando no papel de juiz. Não seja. Ame, 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 ame. E fazer o bem para quem te faz bem é fácil. Tratar bem para quem te trata bem é fácil. Mas a Bíblia vai dizer, ainda lá no capítulo de número 19 de João, que os sãos não necessitam de médicos, que necessitam de médicos dos doentes. Então ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a partir de hoje, tenha mais tolerância com as pessoas, respeite mais as pessoas, não despreze as pessoas, não ignore as pessoas, não trate as pessoas como seres descartáveis, como lixos. Dê dignidade àquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque ninguém vai subir no céu porque só cumpriu o primeiro mandamento, só vai subir para o céu se cumprir os 2 mandamentos. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.